Filtro de ar esportivo em carro de baixa cilindrada vale a pena? Eu tenho utilizado esse filtro da Inflow por alguns meses no meu carro, que é um carro popular, um J3 motor 1.4. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o uso desse acessório aqui. A gente vai falar sobre o que mudou de consumo, o que mudou de desempenho no carro. Vai colocar na ponta do lápis também a questão do valor dele e da questão dele ser reutilizável. No fim das contas a gente vai ver se vale a pena ou não você gastar o seu dinheiro com esse tipo de acessório. Antes de começarmos, eu queria agradecer a cada um dos inscritos. Essa semana o canal atingiu a marca de 1.500 inscritos. E aproveitar também para pedir para você que está conhecendo o nosso conteúdo através deste vídeo, para que você se inscreva no canal e aproveite para conferir também os outros vídeos mais antigos que a gente tem aqui disponíveis para você. Quando você compra um kit desse da Inflow, você recebe uma caixa contendo o filtro, um manual de instruções para você instalar e fazer também a manutenção do filtro, e uma amostrinha aqui, que é do óleo que você tem que utilizar para esse filtro funcionar. Diferente do filtro de ar original do carro, que normalmente é um filtro de papelão, ou às vezes até algum filtro de pólen, esse filtro aqui é um filtro de polímero. Ele é de um material tipo plástico, é uma espuma, e ele permite um fluxo de ar muito maior para dentro do motor do que os filtros de papelão, que são muito mais restritivos. Aqui neste vídeo demonstrativo, utilizando um equipamento específico, ao ligar as ventoinhas ali, vocês percebem que a bolinha de ping-pong ela subiu totalmente o tubo plástico do aparelho. No momento em que a pessoa que está testando o equipamento insere o filtro de papel convencional, aquele usado normalmente nos carros, vocês reparam que o fluxo de ar tem uma restrição muito grande. Vocês percebem que a bolinha foi ali para o início do tubo. Ela ainda está se mexendo, dá para ver ali pela marca da bolinha que ela está girando, ou seja, tem fluxo de ar, mas é um fluxo de ar muito restrito. A partir do momento em que é feita a troca do filtro original pelo filtro da Inflow, vocês vão perceber que há uma movimentação na bolinha, ela desce um pouco o tubo, porque o filtro ele também não tem uma passagem total de ar, ele restringe um pouco, mas dá para perceber a diferença de restrição do filtro da Inflow para o filtro original, ele permite muito mais ar. Porém, ele tem uma certa dificuldade para filtrar a sujeira, então você precisa sempre manter ele manutenido e com o óleo aplicado. Esse óleo é um óleo mineral. Essa amostrinha que vem nele, eu fiz apenas uma aplicação e já foi praticamente aqui, ó, metade do frasco. Então eu acredito que daria para fazer mais uma aplicação apenas nesse filtro aqui. Então, com relação àquele custo-benefício de que esse filtro ele é muito mais caro do que o filtro de papelão, porém ele é reutilizável. Quando chegar a hora de fazer a troca de óleo do carro, vai fazer a troca do filtro de ar do motor também, você não precisa comprar outro. É só você pegar ele, fazer a manutenção e instalar de volta no carro. Só que aqui já tem o primeiro problema. Você tem uma amostra de óleo que vai durar apenas umas 2 aplicações. Se você economizar um pouquinho, talvez dure 3 aplicações. Então depois disso você já vai ter que comprar o óleo de filtro de ar. Eu no caso já comprei aqui esse da Motul. É um óleo para filtro de ar, como vocês podem ver aqui. E aí então da segunda manutenção para frente já fiz com esse óleo da Motul aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz a aplicação e também a instalação do filtro lá no carro. Mas voltando aqui a falar sobre o filtro, o que o fabricante promete é que esse filtro vai permitir um fluxo de ar muito maior para o seu motor, e com isso você vai ter uma melhora no desempenho do carro e você também vai ter melhora no consumo do carro, além do fato de você gastar menos com a manutenção, tendo em vista que o filtro você não vai precisar descartar e comprar outro depois. Agora vamos preparar aqui o filtro para utilização no carro. Vou botar o plástico aqui na mesa para proteger. Tá aqui o filtro. No kit, eu acabei até esquecendo de mencionar, eles também mandam um par de luva, não é esse aqui, é um par de luva desse material aqui, ó, sacolinha assim. E também vem na caixa um adesivo para você colar na caixa de ar do seu carro, avisando que esse filtro ele não é descartável, avisando que ele é um filtro reutilizável. Inclusive tem um lugar lá para você marcar a data em que você instalou o filtro. Depois na hora de colocar lá no carro eu vou mostrar para vocês. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui a preparação do filtro. Vou pegar o spray, no caso do kit, vai pegar esse sprayzinho aqui. Como eu já comprei essa outra lata aqui, eu vou fazer a utilização dela. Vamos aplicar aqui o filtro por toda a superfície da espuma. E conforme é indicado ali no manual, você usar uma luva para espalhar o óleo pela espuma.
Aplicar nas laterais também. Então é isso, pessoal. Agora está saturado aqui o filtro, não está óleo em excesso, nem escorrendo nada, mas está bem aplicado em toda a superfície. Está pronto para ser utilizado agora. Aqui para instalação, sem segredo nenhum. Abriu a caixa de ar original do carro, levanta, tira o filtro original, no caso aqui eu já tirei o filtro original, e insere aqui o filtro da Inflow. Lembrando que o filtro da Inflow, diferente daqueles filtros cônicos de outras marcas, ele precisa ser um modelo específico do seu carro, porque ele vai ser instalado dentro da caixa de ar original, então ele tem que ter exatamente o mesmo formato do seu filtro original. Portanto, quando você for comprar o filtro da Inflow, compre, olhando pela tabela lá, o filtro exato para o seu carro. Aqui, como vocês podem ver, ele encaixa perfeitamente na caixa de ar do J3. Inclusive, pega aqui certinho a vedação nos cantos. Fechou a caixa de ar, parafusa de volta, está instalado o filtro. E aqui a etiqueta que eu tinha mencionado. No caso aqui a minha, eu vou até dar uma dica. Se forem fazer, o meu é outubro de 2020, estava até escrito aqui. Eu escrevi a caneta e no momento que eu fui limpar o motor aqui, acabou que na limpeza a tinta saiu. Então se forem fazer a marcação aqui, façam com uma caneta permanente, para não sair aqui a data que vocês instalaram o filtro. Bom, agora o assunto é manutenção. Como é feita a manutenção desses filtros de ar de alta performance de poliuretano? Hoje está um dia bem propício para a gente falar sobre a manutenção dele, porque chegou a hora de fazer a revisão do carro. Se vocês acompanharem aqui comigo, na minha etiqueta aqui de manutenção, vocês vão ver que está na hora aqui, ó, 178.500 km. O carro já está ali com seus 178.551 km rodados. Então chegou a hora de fazer a manutenção e checar todos os itens. A gente vai fazer troca de óleo, troca do filtro de óleo, obviamente. Chegou a hora também de fazer a manutenção, a troca do filtro de combustível. E como de costume, toda vez que eu faço a revisão do carro, troca de óleo, eu sempre verifico o filtro da Inflow e faço a manutenção dele. E um outro detalhe que vale a pena mencionar aqui é com relação ao tempo da manutenção que é feita nesse carro aqui. Se vocês analisarem aqui a etiqueta da troca de óleo, vocês vão ver que a gente fez a última manutenção no dia 5 de dezembro, o carro estava com 173.000 km. E agora a gente vai fazer a manutenção aqui da troca de óleo com 178.000 km. Ou seja, a troca de óleo desse carro ela é feita a cada 5.000 km, assim como a manutenção do filtro da Inflow também. Então assim que a gente abrir aquela caixinha ali para analisar como está o filtro e realizar a manutenção dele, o que tiver de sujeira ali, o estado do filtro ou até mesmo desgaste, se ele estiver apresentando algum desgaste, vai ser com 5.000 km rodados desde a última manutenção que a gente fez nele. Então o processo para retirar o filtro para fazer a manutenção é o mesmo da instalação. Abrir a caixa de ar e tirar o filtro aqui de dentro. Vamos ver como é que está o estado dele. Bom, pessoal, tá aqui o filtro removido e aqui a parte que suja. Como vocês podem ver, tá sujo, mas sem concentração de sujeira no local específico. A sujeira tá espalhada, não teve nenhum lugar que acumulou muita sujeira, ou seja, não teve nenhum lugar que fechou o poro dele. Mas, né, como vocês podem ver, tá sujo como estaria qualquer filtro normal aqui. E pelo lado de cima, aparentemente a sujeira ela tem um certo escape aqui. Se vocês analisarem aqui, ó, tem um certo escape de sujeira pela parte de cima. Eu não sei se aqui chega a escapar sujeira para dentro do duto do motor, porque aqui é onde a caixa de ar prende o filtro. Então eu não sei se essa sujeira aqui simplesmente passou para cima, mas ficou retida aqui na borda da caixa de ar, ou se essa sujeira chega a vir para dentro do motor. Mas aqui na parte de cima aqui tá bem limpinho, tá bem aceitável assim a filtragem desse filtro aqui. Então vamos fazer a manutenção aqui exatamente como manda o manual do filtro. Água morna, detergente neutro. A gente mergulha o filtro, deixa ele aqui por aproximadamente 15 minutos. Bom, esse balde aqui, ele tem um formato um pouco estreito e acabou que o filtro ele não está entrando por inteiro lá embaixo. E eu fiquei com medo de forçar para colocar ele lá embaixo e acabar deformando, já que tem um arame aqui no meio do filtro.
Então vou fazer o seguinte, eu vou trocar para esse recipiente aqui, que é mais largo, apesar de ser mais fininho, mas ele é mais largo. Mas já queria mostrar aqui o tanto de sujeira que já saiu só nesse banhozinho que eu dei no filtro aqui. Como é que a água já está bem escura, já soltou bastante sujeira. E agora eu vou colocar ele no outro recipiente para deixar o molho de 15 minutos. Vou aplicar aqui água morna. Eu já tinha aplicado detergente no filtro, agora aplicando água morna e deixar ele de molho os 15 minutos. 15 minutos aqui de molho, mesmo a gente já tendo tirado bastante sujeira lá no outro balde, ainda soltou bastante sujeira aqui nesse outro recipiente também, como vocês podem ver ali. Agora, depois dos 15 minutos, seguindo as etapas ali que manda no manual, lavar o filtro em água corrente para tirar o sabão daqui. Bom, agora não tem segredo, tem que deixar o filtro secar, tem que secar bem. Se sobrar água aqui no filtro, na hora que colocar no carro, essa água vai ser sugada para o motor, vai causar problema. Então deixar aí pelo menos umas 24 horas secando o filtro. E agora, como a gente tem praticamente que deixar de um dia para o outro secar o filtro da Inflow para poder colocar ele de novo, vou pegar aqui o filtro original que eu comprei para a gente instalar no carro, para a gente começar a fazer os testes comparativos, né? Vamos fazer o teste de consumo com esse filtro aqui. A gente também vai fazer um teste comparativo aí de desempenho do carro para ver se vai dar alguma melhoria com relação ao filtro da Inflow. Então vamos instalar esse filtro aqui. Então aqui, como vocês podem ver, não é um filtro daqueles de papelão convencional, daqueles amarelinhos. É um filtro que tem uma estrutura plástica em volta, uma parte emborrachada aqui na vedação. E me parece ser um filtro de pólen, que é aquele branquinho, parecido com o filtro de cabine do carro. Vamos lá instalar no carro. Como aqui já está sem filtro, que a gente já tirou o filtro da Inflow, vamos simplesmente inserir o filtro original. E agora aqui, depois das 24 horas, o filtro está 100% seco. Vamos fazer de novo o mesmo procedimento lá daquela preparação inicial para usar o filtro, né? Botar a luva, aplicar o óleo lubrificante do filtro, espalhar bem nas duas superfícies e aplicar novamente o filtro lá de volta no carro. Vamos lá fazer nossos testes agora. Vou lá para o posto de combustível, vou encher o tanque do carro. Dá uma volta, zero o odômetro, dá uma volta, faz a média de consumo, volta para o mesmo posto, coloca gasolina na mesma bomba, enche o tanque de novo e vê quanto vai fazer no filtro original. Depois a gente faz o mesmo procedimento com o filtro da Inflow. Vamos fazer esses dois testes aí. Aqui no posto, então vou fazer o abastecimento, zerar o odômetro para a gente começar o nosso teste. Bom, então abastecimento concluído, zerar o odômetro aqui, beleza, odômetro zerado. Vamos fazer aqui o nosso percurso para fazer o teste de consumo. Mencionar também aí que a gente está fazendo o teste aqui com o ar-condicionado desligado. Não sei se a câmera está pegando aí, eu acho que não. Mas enfim, ar-condicionado ó, desligado. E os
dois testes, né, obviamente serão feitos da mesma forma aí. Bem, para terminar o percurso aqui, a gente vai parar na mesma bomba, encher o tanque, ver quanto que gastou, trocar o filtro, colocar o filtro da inflow e fazer o mesmo trajeto, exatamente o mesmo trajeto novamente, para a gente finalmente ter o resultado aí do teste. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no posto então, novamente. O odômetro aqui está marcando cravado aqui 27 km, até chegar na bomba ali deve dar uns 27.2, 27.3. Vamos parar na mesma bomba ali para fazer o abastecimento. Só isso mesmo? É. 2, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Tô saindo do posto aqui de novo. Vou só dar uma paradinha aqui lá de fora para não ficar atrapalhando ali o pessoal usar a bomba de combustível. Eu vou trocar aqui o filtro pra gente fazer o teste. Mas só para adiantar aí, 27.2 quilômetros deu 2 litros. 2 e um quebradinho ali. Vamos trocar o filtro agora. O filtro da inflow tá aqui, tá na sacolinha por causa do óleo. Vamos lá trocar. Tá na mão, pessoal. O filtro original tá aqui. O inflow tá lá no cofre do motor já. Vamos partir então, fazer o mesmo teste, mesmo percurso novamente. Tentar fazer exatamente o mesmo percurso, ver se dá a mesma quilometragem para chegar aqui e a gente fazer um teste. Ver quanto é que deu. Aqui que o trânsito deu uma parada, fazer um cálculo rapidinho aqui, acho que nem precisa muito de cálculo não, 27,2 km que o carro fez, dividido pelos 2,02 litros de combustível que a gente abasteceu ali no posto, deu uma média de 13,46, quase 13,5 km por litro. Já não é uma média ruim não, né, com o filtro original. Se o filtro da inflow conseguir melhorar essa média aqui, o carro vai ficar bem econômico. Mas vamos lá, vamos continuar o teste. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso teste de consumo. Já estou pegando a leste-oeste aqui já para retornar para Cariacica, voltar para o posto, fazer o último abastecimento. Aí os últimos assuntos que eu queria mencionar é o seguinte. O primeiro, com relação ao estado do carro para fazer esses testes. Eu acho que ele está na melhor forma possível para a gente executar esse teste de consumo. Para quem acompanha o canal aí e já viu os outros vídeos que eu postei recentemente do J3, ele teve um probleminha, que ele acendeu a luz de injeção, ele estava falhando. E aí a gente diagnosticou, era bobina. E eu troquei tanto bobina quanto vela. Eu troquei as 4 bobinas desse carro, troquei também as 4 velas, foi colocado tudo original, vela e bobina, tudo original da Jaque. O que não foi mencionado, pouco tempo depois eu fiz a limpeza também dos bicos injetores. E como eu mencionei nesse vídeo aqui na parte lá da manutenção do filtro, né, que eu fiz a troca de óleo do motor e também troquei o filtro de combustível. Então tá com filtro de combustível novo, bico injetor limpo, bobinas novas, velas novas. Então assim, eu acho que o estado de manutenção do carro tá perfeito para a gente aplicar esse teste de consumo nos filtros de ar, tanto o original quanto o da inflow, para a gente perceber a diferença entre os dois. Outro ponto que eu queria citar é que, bom, eu tô fazendo o teste hoje junto aqui com vocês nesse vídeo, mas eu já estou usando ele, como eu mencionei, há alguns meses. Então eu tenho a minha ideia do que deu de diferença. Eu tive a impressão que depois que eu coloquei o filtro da inflow, o carro passou a beber um pouco mais. Eu tive a impressão que esse carro começou a consumir mais combustível depois que eu coloquei o filtro da inflow. Com relação ao desempenho, eu não consegui notar, até porque se tiver alguma diferença, vai ser uma diferença muito pouca, né? Vamos supor, se a gente fizer um teste de 0 a 100, talvez dê segundos, um segundo ou milésimo de segundo de diferença, não sei.
Então seria uma coisa que seria imperceptível pra gente no dia a dia usando o carro. Com relação a esse consumo que eu achei pior, depois que eu coloquei o filtro da Inflow, pode ser também outras questões que não envolvam só o filtro. Por exemplo, eu coloquei esse filtro no final do ano passado. No final de ano está começando o verão, então de repente eu estava usando o carro num tempo mais frio, com o filtro original, ele estava tendo um consumo, e depois usando o carro mais numa época de verão, numa época que está mais calor, a gente acaba usando um pouco mais o ar-condicionado e isso piora um pouco o consumo. Então isso pode ter afetado, né? Eu não cheguei a fazer teste igual eu estou fazendo hoje aqui, então não podia dar uma resposta exata, mas esse tipo de coisa pode ter influenciado. Também o fato de que a gasolina está mais cara, claro que a gente percebe a questão do consumo pelo quanto que o carro anda com a gasolina que tem no tanque, mas de repente, né, inconscientemente a gente pode ter essa sensação de que o carro ficou mais beberrão simplesmente pelo fato de você estar tendo que abastecer e tá ficando mais caro para abastecer. Então pode ser que isso tenha influenciado a minha percepção do desempenho e do consumo desse carro com esse filtro da Inflow. Então pessoal, novamente chegando no posto, aqui no mesmo ponto daquela hora, 27.1, aqui ele deu 27.2 aqui no posto, aliás, aqui nesse ponto, então ele provavelmente vai dar 27.3 ali no posto. Deu uma diferençazinha de 100 metros aqui. Acho que não vai atrapalhar em nada o nosso teste não, até porque se der a diferença de metros aqui a gente coloca no cálculo. Mas estamos chegando aqui, vamos fazer aqui o teste. Aqui ó, deu 27.3, deu 100 metros de diferença. Então vamos fazer o teste, vamos abastecer agora aqui. Tá aí, 1,49. Bom pessoal, é isso, tive uma grata surpresa ali no posto. Aquela impressão que eu tive quando eu instalei esse filtro de que tinha piorado o consumo realmente foi uma impressão ruim que eu tive por causa de outros aspectos. Deu pra ver ali, né, exatamente o mesmo trajeto nós fizemos, exatamente o mesmo trajeto. E o carro ali agora consumiu apenas 1,49 litro. Vou até fazer o cálculo aqui de uma vez, pra gente ver quanto é que dá isso aí. Vou pegar a calculadora aqui. Então aqui dessa vez deu 27,3, né? Da outra vez deu 27,2, 100 metros de diferença, irrisório isso aí, mas 27,3 dividido por 1,49 que foi o que deu dessa vez. 18,32 por litro. É até difícil de acreditar, sinceramente. Mas é aquele negócio, não estou recebendo nada de ninguém para falar bem do produto. Ainda mais porque eu mencionei ali que eu achava que o resultado ia ser pior, né? A impressão que eu tive usando isso é de um resultado pior. E dessa vez ali fiz o teste com todas as equidades aí das condições com os dois filtros e o resultado foi esse aqui, 18,32. Então, enfim, coloquei à prova o filtro e ele realmente nesse teste provou que vale a pena. Agora vamos fazer os testes de desempenho, né? Agora que a gente já fez o teste de consumo e eu não queria fazer o de desempenho junto para não interferir. Então agora que a gente não vai mais fazer teste de consumo, vamos levar o carro para a rodovia para a gente fazer um testezinho de desempenho, teste de 0 a 100 e ver se por acaso vai dar alguma diferença do filtro original para o filtro da Inflow. Então vamos iniciar aqui o teste de desempenho. Para isso eu vou utilizar esse aplicativo aqui, ó, Race Stats. Esse aplicativo ele marca aqui velocidade máxima, marca o 0 a 100 e marca o tempo do 0 a 400 metros. Vamos resetar aqui todos os parâmetros dele. Vamos fazer o teste. Agora eu vou trocar ali o filtro, né? Colocar de volta o filtro original para a gente fazer o teste. E aí depois a gente coloca o Inflow de novo e vê se dá alguma diferença no desempenho. Lembrando que esse aplicativo ele funciona através de GPS, então não vai ter nada a ver com o marcador do carro aqui. Tem carro que marca quilometragem um pouco diferente da quilometragem real. Então aqui o aplicativo é através de GPS. Ele vai pegar as informações do GPS e vai começar a contar aqui o tempo do 0 a 100 a partir do momento que o carro sair da inércia, e também as outras informações aqui todas por GPS.
Resultado do teste com o filtro original, 14.15 segundos e 19.36 ele fez o quarto de milha. Vou fazer o retorno aqui agora e voltar para aquele mesmo lugar lá pra gente trocar o filtro e fazer o teste com o filtro da Inflow. Só lembrando, pessoal, estou fazendo esse teste de desempenho porque é um dos pontos que esse filtro promete melhorar no carro. Não que isso seja alguma coisa crucial para mim aqui, até porque isso aqui não é nenhum carro esportivo, tá longe de ser um carro esportivo. É um carrinho popular, com motor de baixa cilindrada, né, um motor 1.4. É um carro mais voltado para dia a dia, voltado para o trabalho. É um carrinho feito para ser econômico. Então, desempenho eu acho que nem é a grande questão aqui. Só que eu estou fazendo o teste do filtro e o filtro promete melhorar consumo e desempenho. Consumo nós já testamos e vimos que realmente ele faz uma diferença sim. Então agora estou testando a questão do desempenho para ver se ele cumpre o que promete nos dois aspectos. A maior prova de que esportividade está longe de ser a vocação desse carro aqui é o 0 a 100 dele de mais de 14 segundos, né? Mas beleza, vamos terminar de fazer o teste aqui. Tudo pronto então, estamos no mesmo local. Filtro original em mãos, filtro Inflow instalado no carro. Vou fazer o teste de desempenho com o filtro Inflow agora. Vou esperar a central de multimídia terminar de ligar pra gente habilitar o aplicativo. Beleza, todos os parâmetros zerados. Vamos fazer o teste com o filtro da Inflow agora. Bom, 14.45 segundos de 0 a 100, 19.92 de 0 a 400. Ele teve até uma piora aqui nos tempos. Claro que essa diferença que ele deu para questão de ter piorado um pouco em relação ao original pro da Inflow pode ser coisas externas, né? Uma diferença até minha mesmo aqui na aceleração. E eu tentei fazer o mais próximo possível aqui, que eu fiz os dois testes, fiz o mais próximo possível. Então, realmente, questão de desempenho, se tivesse alguma coisa significativa mesmo com relação ao filtro da Inflow, nesse teste aqui ia aparecer. E não apareceu. Agora, parar de sofrer um pouquinho, ligar o ar-condicionado aqui. Eu tava com o ar desligado esse tempo todo fazendo os testes aqui, morrendo de calor dentro do carro. Mas então, pessoal, em resumo, quanto ao filtro, em primeiro lugar, eu acho que ele vale a pena o investimento. Porém, pela questão da economia de combustível, porque, como a gente viu no teste, realmente fez uma diferença aqui no carro, na questão do consumo. Com relação a desempenho, eu imaginei que não ia fazer muita diferença, até pelo fato dele ter dado um bom resultado no consumo. É meio ilógico você acreditar que um produto que não muda muito a mecânica do motor, né, apenas um filtro de ar em box ainda por cima, vai mudar tanto assim o carro, fazendo com que ele, sei lá, melhore muito o desempenho e ainda melhore o consumo. Acho que nesses acessórios que a gente tem aí para melhorar desempenho ou melhorar consumo, acho que aqueles que funcionam vão oferecer ou uma coisa ou outra. Eu acho que para você melhorar desempenho e consumo do carro, você tem que ter uma mudança muito drástica na engenharia ali da construção do motor para conseguir melhorar tanto o desempenho quanto o consumo. Não vai ser um filtro de R$160 que vai fazer isso por você. Quanto ao produto em si, eu realmente indico, depois de ter feito esse teste aqui, eu indico, porém eu acho que ele seria mais realista se, ao invés de ser chamado de um filtro esportivo, eu acho que faria mais sentido se aquelas bordas lá, ao invés de vermelhas, fossem verdes, né? E ele fosse chamado de filtro ecológico ou filtro econômico de repente, porque realmente na questão da economia de combustível ele fez uma diferençazinha. Agora,
Com relação a desempenho, não mudou nada. Pelo contrário, pelos testes aqui, como eu disse, é claro que a diferença aqui é de décimos de segundo, né? Ele piorou o 0 a 100 e piorou o 0 a 400 em décimos de segundos aqui. Então não dá para levar em consideração dizer, esse filtro piora o desempenho. Não, eu acho que o desempenho continua a mesma coisa, mas o consumo, né, mesmo parecendo meio absurdo o resultado que deu lá, alguém pode até indagar, falar, então a diferença é muito grande, pode ter sido alguma diferença no próprio sensor da bomba, do momento em que ele destravou lá na hora de reabastecer. Pode, realmente pode ser, mas não dá para deixar de considerar que foi uma diferença muito grande. Se a gente colocar uma margenzinha de erro aí de 1 km por litro para mais ou para menos nos testes dos dois filtros, então a gente coloca 1 km por litro para mais no teste do filtro original que deu 13, vai dar 14. A gente coloca 1 km por litro a menos no filtro da Inflow que deu 18, vai dar 17. Ainda assim é uma diferença de 3 km por litro considerando a margem de erro. Eu acho que é sim uma diferença considerável e que faz valer a pena o investimento nesse produto. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão de valor e utilização do produto também. O filtro da Inflow ele é mais caro sim que o filtro original, porém ele é reutilizável, então você não vai comprar um filtro novo toda vez que você for fazer a manutenção preventiva do carro, que é a troca de óleo, né, troca de filtro de óleo e também a troca de filtro de ar. Aqui no caso o filtro de ar você vai só fazer a manutenção. Quanto à vida útil do filtro eu não posso dar, né, uma resposta, porque o meu está instalado aí menos de um ano e ele não está no fim da vida útil dele, pelo contrário, olhando ali o aspecto do material, me parece tão novo quanto ele estava quando eu comprei. Então eu não consigo definir ainda uma vida útil ali, dizer quanto que ele vai durar. Mas levando isso em consideração, ele já vale a pena. Digamos que o filtro da Inflow ele não melhorasse em nada o consumo e não melhorasse em nada o desempenho. Ainda assim ele já valeria a pena pela questão de custo do produto a longo prazo. Se você considerar o valor dele e a quantidade de vezes que você consegue usar ele, na mesma quantidade de vezes que a gente consegue fazer essa manutenção nele e usar ele novamente, uma compra de filtros novos desse modelo aqui passaria muito do valor que custa aquele filtro ali com uma lata daquela de óleo. Então nisso daí ele já vale a pena. Se você considerar que ele ainda te traz o benefício de realmente reduzir o consumo do seu carro, aí então a gente tem mais certeza ainda de que no fim das contas o produto vale a pena o preço que é cobrado por ele. Bom pessoal, então é isso, esse foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se esse tipo de conteúdo for do seu interesse, considere aí se inscrever no canal, que eu vou estar sempre trazendo esse tipo de material aqui para o canal, sempre que possível. Não deixem também de dar uma olhada nos outros vídeos, se você está chegando agora no canal e ainda não tinha visto, ficou curioso aqui sobre essa central de multimídia, esse botão Start Stop, tem tudo aqui no canal, todos os vídeos sobre tudo que eu fiz nesse carro aqui. Se você tiver ficado interessado, dá uma olhada nos outros vídeos do canal lá. No mais, eu agradeço a audiência aí de cada um, muito obrigado e até o próximo vídeo.